Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos falar sobre a sistolia fetal? Em que consiste a sistolia fetal? Bom, pelo pouco que eu pesquisei, que foi algo que me chamou a atenção, que houve uma votação lá no STF, Superior Tribunal Federal, no qual dos 5 ministros, 3 votaram favoráveis, que foram Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Edson Fachin. A sistolia fetal, assim como depois eu vou colocar a explicação aqui de deputado e médico, o Conselho Federal de Medicina se colocou contrário a essa decisão. Mas só que é algo que permeia, né, o coletivo social, né, que diz respeito à legalização do aborto com até 22 semanas, que corresponde a 3 meses e 1 dia de vida. A sistolia fetal, um processo que foi suspenso pelo Supremo Tribunal de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a sistolia fetal. Ou seja, pega outra substância, entra através de um exame de ultrassonografia para você provocar um feticídio. Que é isso aqui, ó. Isso aqui é o abdômen de uma mulher grávida de 6, 7, 8, 9 meses. Então eu vou tirar aqui a parede abdominal, onde vocês podem ver o feto já encaixado, a placenta e o cordão umbilical. E o médico, através desse exame de ultrassom, com essa substância, ele vai provocar o quê? Uma crueldade, um processo extremamente doloroso e de tortura no feto. Vai injetar isso aqui, ó, exatamente no coração da criança. Aqui. E essa criança vai a óbito intraútero, para que depois possa se fazer o aborto. Nós, como médicos, todos aqui reunidos, não podemos permitir isso, que uma criança desse tamanho, de 8 a 9 meses de idade, seja sacrificada intraútero. O feto em si, ele não ganha características de ser, né, logo ali a concepção, a fecundação, mas sim quando começa a desenvolver, né, a questão do sistema nervoso, né, que é ali por volta entre o 3º e o 4º mês. No caso, esse médico e deputado, Zacarias Calil, da União de Goiás, ele fala que é aplicado uma injeção ainda no coração do feto, ainda quando tá ali, né, no período gestacional, que então antes dele nascer a ocorrência da parada da parada cardíaca, né, e aí a interrupção dessa gestação. Eu vou dar a minha opinião, né, igual por exemplo, quantos e quantos não são os abortos legalizados, modo de dizer, quando essa criança, esse feto já se tornou uma criança, né, um nascituro no caso, quando já é um ser mesmo, né, quando já veio a vida, quando já está nos braços, né. Quantas e quantas são as crianças invisibilizadas, né, até abandonadas, né, e talvez pelas condições financeiras que não tem, talvez o abandono também das instituições públicas, quantas e quantas são as crianças, né, que sofrem abusos, estupros e outras coisas a mais, né? Outra coisa também que eu paro para pensar são famílias desestruturadas que ainda não têm aquela condição nem mental nem psicológica para poder gerar um novo ser, nem estrutura financeira também, e traz um novo ser a esse plano, né? Mas assim, várias coisas eu paro para pensar. É o seguinte, olhando mais para um lado espiritualista, não voltado a logo, religioso, coisa do tipo, mas voltando mais para uma questão espiritualista. Quer queira, quer não, nesse plano 3D, onde nós estamos inseridos, parece que nós somos colocados a uma prova constante, né? E que a todo momento parece que nós somos levados a fazer ou se portar, né, de certa maneira, ou fazer coisas que realmente não condiz muito com a nossa essência. Por exemplo, assim, quantas e quantas são as pessoas que às vezes por inanição, às vezes por
condições precárias, né? Ou então, às vezes, como eu posso dizer assim, por falta de uma estrutura, né, familiar, às vezes é levada, né, até no caso, ou a cometer, né, essa questão da interrupção, ou ao abandono, né? Mas assim, como eu sempre digo, nós somos seres fartos e abundantes. Quando a gente já vem já é, né, condensado para poder vir a esse plano, essa é a maneira que eu penso. Nós já viemos, a gente já vem com como se diz assim, com a prosperidade, com a abundância. Mas que de certa forma isso nos como se diz assim, negado, né, no plano 3D no qual a gente está inserido. Assim, trazendo a dificuldade. Outra coisa que eu paro para pensar, meio que coloca a gente como escravos de situações que não teria necessidade de passarmos por isso. Nesse plano onde estamos inseridos, principalmente trazendo aqui para o nosso contexto, né, Brasil, tem 3 situações que o aborto ele é permitido. Quando há risco de vida para a mulher, quando o feto ele é anencéfalo, ou seja, ele há a geração do feto, mas só que a questão, né, do cérebro ele, né, não foi formado. E em terceiro caso, que é quando é casos de estupros, né? Que aí é aquela outra coisa, aquela máxima que eu venho falando também. Quando ocorre a questão do estupro, já é uma questão assim para interrupção. É um assunto que, quer queira, quer não, deve ser amplamente discutido, que tem coisas assim que realmente, assim, hoje em dia tem tantos meios, né, contraceptivos pra gente poder estar evitando. Posso enumerar vários aqui, né, pílula de seguinte, anticoncepcional, camisinha, DIU, né, vasectomia, laqueadura, né, mais invasivos no caso. Mas assim, então assim, tem várias formas hoje em dia, então não é igual antigamente, né, era gerado um novo ser. Então, hoje em dia, não tem como ficar não tendo acesso a esses meios contraceptivos. Por mais que a gente ainda vive num país desigual, tem que levar a cidadania a vários lugares distintos e distantes, né, aqui do nosso Brasil. Mas nesse caso de assistolia fetal, igual quando eu vi o deputado Zacarias falando, ele falou assim, criança com 8 meses. Cara, já é um bebê, né? Igual ele mostra, ele ilustra, né? É um bebê, já tá formado, é uma vida, né? Então, assim, é meio complicado. Eu sei que nós, mulheres, eu como mulher, a gente sabe, né, que é um novo ser, é uma nova vida que você tá trazendo ao mundo, né? E quer queira, quer não, realmente a responsabilidade fica conosco, porque esse caso, essa pessoa com a qual você manteve uma relação sexual e que gerou esse ser, ele não querer, simplesmente abandona e vai. Mas só que nós, não é todas, mas a grande maioria, o instinto materno fala muito mais alto, né? A gente não vai abandonar, né? E quer queira, quer não, nesse mundo que a gente está inserido, a gente tem que lutar muito, né? São muitas coisas para poder estar conquistando, né? É o espaço, é a voz, é ser ativa. E é isso, acho que